começo sempre agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui, o convite, conhecendo, fazendo novos amigos, né, conhecendo o trabalho aqui de Eleodora, que a gente deseja muito que cresça e que ainda possa ajudar muita gente no entendimento, né, dos desafios que a vida apresenta para nós. Porque o Espiritismo tem essa força. O Espiritismo é instrumento disso, de trazer esse entendimento, essa resposta para a nossa vida, para as nossas batalhas íntimas. Então, que Jesus abençoe os trabalhadores dessa casa, o trabalho que desenvolve aqui, e que assim possa ser, né? Eu queria começar dividindo com vocês eu ouvi uma palestra essa semana pela internet. A internet é uma bênção, né? Você pode fazer de tudo. E eu ouvi uma palestra e o orador é o Haroldo Dutra Dias, não sei se vocês já ouviram falar, é de BH, conhecido até, está começando agora um trabalho de sair, né, de lá. E ele me tocou numa coisa que ele disse, que até a gente conhece, já sabe dessa informação, mas eu não tinha associado o fato. Ele disse que a ciência estima que o homem existe na Terra há 250 mil anos, aproximadamente. Mas a mesma ciência estima que a existência da Terra tem 4 bilhões e meio de anos, aproximadamente. Então, um espírito estava lá desde antes. E esse a gente conhece pelo nome de Jesus. Quando ele recebeu diretamente de Deus a missão de tomar conta de um rebanho, ele começou a preparar as coisas. E aquilo, quando ele disse aquilo, para mim, eu me senti muito amparada, porque houve um trabalho gigantesco de milhões de anos preparando tudo para que a gente pudesse habitar o planeta, para que a gente pudesse viver as nossas experiências e crescer, e ser feliz, trabalhar, viver, enfim. Mas mais do que isso, Jesus e os espíritos que estão com ele, Jesus se vestiu de carne, veio aqui nos ensinar, falar conosco, mostrar o seu trabalho, deixar o seu exemplo, as lições que estão no Evangelho. E é por isso que é tão gostoso, que é tão importante a gente estar falando do Evangelho, conhecendo o Evangelho, estudando o Evangelho, para que a gente possa viver o Evangelho, procurar viver o Evangelho cada vez mais. E a gente trouxe hoje um pedacinho, uma das lições do Evangelho, que vai falar sobre a cura do cego de Jericó. E eu vou ler aqui. A gente pegou essa passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 35 a 43. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 29 a 34. E no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Então, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. E então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça?
que eu possa ver. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente passou a ver, dando glórias a Deus. No Evangelho segundo Mateus, está um pouco diferente, porque tem 2 cegos. Então Jesus pergunta: que quereis que nos faça? E eles respondem: que se nos abram os olhos. E no Evangelho de Marcos, ele dá nome para esse cego, né? Ele coloca o nome de Bartimeu. Bar significa filho de, né? Timeu. Então, filho de Timeu, Bartimeu, era o nome do cego. E ele coloca também uma outra informação, que quando ele se levantou para ir ter com Jesus, ele lançou de si a sua cara. Na passagem, no Evangelho de Marcos, tem esse acréscimo, né? Então nós vamos usar essa passagem de Marcos, a gente vai dividir em pedacinhos para a gente ir refletindo, né? Até vim comentando com o Anderson que lá na UEM, em BH, eles fazem o estudo do Evangelho miudinho. Então tem uma técnica, né? Que eles pegam o lugar, eles pegam onde, o que é a ação, as pessoas que fazem parte daquela passagem, e eles vão esmiuçando aquela passagem do Evangelho e vão tirando os significados, né? Todo mundo colabora e aí fecha-se um entendimento sobre aquela lição. É bem bacana, né? A maneira que eles fazem o estudo. Nós não fizemos desse jeito, mas a gente procurou usar um pouco dessa sistemática. Então a gente percebe no início dessa passagem que eles estavam nos arredores de Jericó, né? Marcos fala assim: depois chegaram a Jericó, e ao sair eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, encontraram um cego junto ao caminho, que estava mendigando, Bartimeu, filho de Timeu. Então, Jericó é a cidade baixa, que ficava embaixo. É a cidade do comércio. É a cidade que vai representar, então, o mundo. Porque Jerusalém é a cidade que fica mais no alto. A cidade onde tem o templo. A cidade das orações. Então, a cidade vai representar a elevação, a espiritualidade. Então, sempre no Evangelho vocês vão reparar que a gente lê lá: desceu de Jerusalém a Jericó, ou subindo de Jericó a Jerusalém. Né? Então, Jericó representa para nós, nessa passagem, o mundo, a materialidade. E eles estavam nos arredores de Jericó. E o cego Bartimeu estava assentado à margem do caminho, à beira do caminho, no mundo, preso às coisas do mundo, estacionado nas coisas do mundo e cego na sua condição. Então, uma reflexão importante que a gente vai tirar daqui é que nós não somos cegos, né? Estamos limitados, porque em essência nós somos Deus, como Jesus ensinou. Então nós vivemos a condição de limitação por um período de tempo, né? E também a condição de mendigo, a condição de pedinte. É uma condição temporária, são condições temporárias. Bartimeu estava nessa situação, no mundo. Nós também precisamos viver as coisas do mundo. Nós estamos no mundo para nos relacionarmos. Então a gente sofre essa influência também, o tempo inteiro. Como nós estamos, em que condições nós estamos? Bartimeu estava nessa condição limitada de cegueira e de mendigo, estacionado à beira do caminho. Em que condição nós nos encontramos? Nossa reflexão começa assim. A gente percebe também que Jesus veio pelo caminho. Então Jesus não estava esperando as necessidades chegarem a ele. Ele ia de encontro às necessidades e aos necessitados. E aí, Jesus ensinou para nós que o cego estava na margem do caminho. Jesus ensinou para nós que ele é o caminho. Então, quando eu me coloco à margem do caminho, eu estou fora de Jesus. Eu estou afastado de Jesus. Eu não estou com Jesus. Eu não estou em Jesus. Mas ele vai passar por mim. Como a gente vai ver aqui.
E a condição de mendigo é quando você se coloca na dependência das outras pessoas. Então eu preciso que alguém faça por mim. Eu preciso que alguém me ajude. Porque senão eu não consigo viver. Não estou dizendo que não é para a gente pedir ajuda. Porque o próprio Evangelho diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas não, por exemplo, a gente pede a Deus que Ele faça. E cruza os braços. Tem até uma passagem que o sábio saiu com os seus discípulos para um estado de terra. E estava barro, estava molhado. Então eles caminhando por aquela estrada, né? Encontraram um carro atolado. E tinha um homem ao lado do carro fazendo uma oração. E o mestre olhou, os discípulos viram, e o mestre disse para os discípulos, vamos seguir adiante a nossa viagem. Mas lá na frente encontraram outro carro do lado. Só que dessa vez o homem estava lá praguejando, mas tentando tirar o carro do atoleiro, né? Colocando o calço lá, empurrando e tal, e na luta. Aí o mestre disse, vamos ajudar esse homem. E os discípulos foram lá, ajudaram, o carro desatolou, ele seguiu a viagem. E claro que o discípulo ficou indignado com o mestre. Deixa eu entender. O que estava orando, a gente não ajudou. E o que estava praguejando, a gente ajudou? Por quê?